jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus e ser achado nele. Ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Graças e paz, irmãos. Estamos no segundo domingo de maio, domingo esse que é muito especial. Afinal de contas, é comumente aceito o domingo do Dia das Mães. Então, desde já, eu quero parabenizar, eu quero que você, mamãe, se sinta abraçada. Estamos orando por você aqui, nós da Lagoinha São Miguel, estamos orando por você, então se sinta abraçada, se sinta amada, se sinta acolhida.
Hoje é comumente aceito este dia, Dia das Mães. Mas na verdade, mãe são todos os dias, né? Não é um dia único, não é um dia especial que eu posso lá comprar o presente a qualquer hora, a qualquer momento. A mãe pode receber um carinho, pode receber um afeto, pode receber um aconchego. A qualquer hora a mamãe pode receber uma surpresa. Então, feliz Dia das Mães. E eu gostaria muito que depois da nossa reflexão, você não saísse daí, não desligasse, não tirasse aí do nosso canal, porque o Gabriel também, eu vou chamá-lo no final, ele vai cantar mais um hino, e eu gostaria que você louvasse conosco mais um hino no final da nossa reflexão. Ainda quero agradecer todos os que têm nos acompanhado pelas redes sociais, que têm orado por esse trabalho, por essa obra que não é minha, essa obra que não é humana, essa obra que não é governamental, que é a Igreja Batista da Lagoinha em São Miguel Paulista. Então a Lagoinha lá de Minas Gerais colocou, difundiu a sua congregação até chegar em São Miguel Paulista. Estamos aqui, graças a Deus, trabalhando, orando com verdade, com sinceridade, e você faz parte dessa história. Esta semana, mais especificamente na quarta-feira que passou, dia 6, nós completamos exatamente um ano de Lagoinha São Miguel. Então, se você ainda não nos conhece, não perca o seu tempo. Passando o isolamento social, nós vamos nos reencontrar. Continue nos acompanhando, orando por esse trabalho, porque o nosso objetivo é o objetivo do reino, é o objetivo do amor. Amém? Gostaria então que você pegasse a sua Bíblia, abrisse ela em Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 1. Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 1, para nós refletirmos um pouquinho, conversarmos um pouquinho, apesar de estarmos ainda no isolamento social, mas eu julgo necessário nós continuarmos refletindo sobre a palavra do Senhor, estas sagradas escrituras. Então este livro que nós vamos usar como base, hoje é muito difícil de achar, né? Gênesis capítulo 3, verso de número 1 em diante diz: Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e sabendo o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Verso 23. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra do que fora tomado. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, estamos mediante a Tua Palavra. A Tua Palavra que penetra no nosso íntimo, no nosso interior e divide a alma do espírito, atravessa as medulas, chega lá onde a medicina não pode chegar. Estamos perante a Tua Palavra. E o que nós pedimos ao Senhor é que o Senhor venha falar conosco, assim como tem falado em todos os domingos. Pedimos para que o Senhor continue saciando a nossa fome, enchendo-nos da Tua graça e da Tua unção, dando força aos nossos irmãos e amigos
que estão trabalhando na saúde, cuidando daqueles que foram infectados pela Covid, pelo corona, pela Covid-19, dando estratégia e sabedoria aos cientistas para que possam trabalhar, descobrir, achar a cura/vacina. Peço, Pai, no nome de Jesus, para que o Senhor cuide da nossa nação, cuide e tome nas tuas mãos os nossos governantes. Abençoe a Lagoinha, São Miguel, que essa igreja, que essa comunidade cristã possa fazer a diferença nesse bairro e que o Senhor possa nos usar. Estamos aqui. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Bem, estamos em isolamento social ainda, infelizmente. Infelizmente ainda não podemos nos encontrar, não podemos ainda ter aquele afeto, aquele aconchego, aquela comunhão do abraço. E estamos então separados dentro da nossa liberdade doméstica, presos. É assim que você e eu, infelizmente, nós encontramos no nosso contexto social, no nosso contexto cultural. E nós vamos ver que quando você e eu estamos, cada um na nossa residência, ainda assim, aquele lugar que eu chamo de casa, que deveria ser um lugar de paz, que deveria ser o meu porto seguro, ainda assim lá dentro não há paz, mesmo em isolamento social, onde deveríamos estar unidos, no mesmo propósito, combatendo, fazendo cada um a sua parte. Parece que dentro de casa há uma outra guerra, uma guerra fora de casa, com essa Covid, com esse corona, com esse vírus pairando, sem contar que temos um problema ainda diplomático, político, problemas sociais, problemas empregatícios e tantos outros problemas que nós estamos vivendo no nosso contexto. E quando nós vamos então para o nosso porto seguro, para a nossa casa, ainda também há lá um problema, há a falta de paz, há a desarmonia. E nós vamos ver que o mesmo erro que você e eu cometemos às vezes dentro de casa, que provoca essa desunião, que provoca essa desarmonia, aconteceu aqui no início. Bem como disse Salomão, nada é novo. O que é já foi, e o que será é. Então nada é novo. Então nós repetimos determinados erros que traz a desunião, que traz a desordem, que às vezes traz a guerra dentro do nosso porto seguro, da nossa casa, do nosso lar. Como aconteceu aqui. Estamos na narrativa bíblica, estamos no início dos tempos, no início de tudo, no início da criação, bem como no início da obra-prima de Deus, que é a raça humana. Estamos vendo a narrativa, um contexto histórico, onde o primeiro casal, ele vai ser iludido pela serpente. E eles habitam onde? Habitam no jardim. A palavra jardim na Bíblia dá a ideia de harmonia, dá a ideia de contexto social de paz, dá a ideia de organização, dá a ideia em que o homem e o meio vivem de forma coesa e harmoniosa. Então, jardim é aquele porto seguro, é aquele lugar habitável, onde há tranquilidade, onde há ordem, onde há união. O contrário de jardim é a cidade. Logo, poderíamos perceber então que este lugar onde o primeiro casal habita de modo diferente do que o resto da raça humana, inclusive o próprio relacionamento desse primeiro casal era diferente dos relacionamentos do resto da raça humana. Tenta você imaginar uma coisa: todas as tardes, Deus descer e tomar um chazinho, um café, bater um papo com Adão, bater um papo com a Eva, cara a cara, face a face. Tenta você imaginar então, Adão contar alguma coisa para Deus, Deus dá uma risada, aquele bate-papo, aquela comunhão de amigo. A comunhão que o Adão tinha era uma comunhão diferente do resto da raça humana em relação a Deus. Agora, esse lugar de harmonia, esse lugar habitável que é o porto seguro, esse lar que nós chamamos de jardim, que há uma ordem social, este lugar, em um determinado momento da história, ali no Éden, se desmorona, ele é destruído, ele é desconfigurado. Então surge-se a pergunta:
O que aconteceu que tirou o primeiro casal do jardim, da harmonia, da ordem, da paz, da segurança? O que aconteceu que tirou o primeiro casal deste porto seguro? Aí a resposta nós vamos encontrar no capítulo 3 de Gênesis, no verso de número 5, onde Moisés ele relata dizendo: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e sabendo o mal. Quem está falando aqui? A serpente. Falando para quem? Para Eva. E quando a serpente fala, sereis como Deus, aquilo é como se fosse um gatilho psicológico. E quem sabe Eva naquele momento pensa então em frações de segundos algumas ideias. Quer saber então que Deus não é o único Deus? Que eu posso ser Deus também? Então, segundo o que a serpente está falando, eu não sou isso aqui, eu posso me aperfeiçoar e ser então Deus como Deus. Quer dizer então que realmente eu sou outra coisa? Quem sabe esses pensamentos em frações de segundo passaram pela mente de Eva quando a serpente disse: sereis como Deus. Logo, esta expressão, ela ativa, é como se fosse um gatilho. Eva pensa tudo isso e automaticamente a serpente faz o quê? Ela eleva o pensamento que Eva tinha sobre si mesmo. Em outras palavras, a serpente, quando diz sereis como Deus, a serpente desperta no interior de Eva o que você e eu conhecemos como orgulho. E a palavra orgulho, ela tanto pode caracterizar ou ter significados positivos, como caracterizar e ter significados negativos. Por exemplo, meu filho estuda o ano inteiro. Todos os anos que estudou o ensino fundamental 1, 2 e médio, ele foi assíduo, brigava quando não ia para a escola. Era um estudante nato, tirava as melhores notas, sempre esteve entre os melhores alunos, sendo reconhecido pelos seus professores, diretoria, recebendo prêmios na escola. Então eu venho e digo para este meu filho: eu tenho orgulho do que você é, tenho satisfação do que você faz. Esta expressão pode denotar um ar de prazer, e nesse sentido, o orgulho tem como característica um elemento positivo. O próprio Deus Pai, no batismo do Deus Filho de Jesus, quando Jesus ele sai das águas, nós vamos ver que o Espírito Santo pousa sobre ele em formato de pomba, e o Pai diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho satisfação, em quem eu tenho contentamento, em quem eu tenho orgulho. Nesse sentido também, poderíamos dizer que o orgulho tem características positivas, mas em contrapartida ao oposto, ao antagonismo. Orgulho também pode denotar ou caracterizar elementos negativos, como por exemplo, soberba, individualismo, autoexaltação, vanglória, auto-vanglória. Eu posso caracterizar orgulho dessa forma. Porém, de todos os significados negativos de orgulho, o que mais desperta o meu interesse é: orgulho significa o conceito elevado que uma pessoa faz de si mesma. E foi justamente isso que Eva fez quando a serpente esboça a expressão sereis como Deus. Quando a serpente fala tais palavras, Eva então ela passa a elevar um pensamento sobre si mesma,
Tanto que Charles Finney, que é um teólogo, além de ser teólogo, ele era conhecido como o apóstolo do avivamento. Charles Finney, na sua teologia sistemática, ao escrever sobre o pecado, no item pecado, Charles Finney diz que o orgulho é a causa, ou seja, o pensamento distorcido, o pensamento elevado sobre mim mesmo é a causa de toda a discórdia, bem como de todo o pecado. Então, se voltássemos para a nossa pergunta anterior, o que fez o primeiro casal sair do porto seguro, da sua casa, do lugar de prazer, do lugar de satisfação, do lugar de harmonia, do lugar de união? Foi o orgulho. E justamente o orgulho é também o motivo, às vezes, das nossas intrigas, das nossas desavenças, das nossas adversidades, das nossas guerras dentro dos nossos lares, onde você e eu, nesse isolamento, deveríamos estar unidos e em paz, mas o orgulho não permite, porque temos um pensamento elevado sobre nós mesmos, um pensamento distorcido sobre nós mesmos. É o que acontece, por exemplo, quando você estuda a história, o orgulho étnico. Vamos analisar o período e o contexto histórico da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, no final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, para o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, nós vamos ver que nesse interim, nesse espaço de tempo histórico, de 1918 a 1939, você vai encontrar ali uma raça que passa a ter um orgulho étnico. E esta raça, que cria a ideia da raça ariana, que cria a ideia da raça pura, esta raça, ela tem um pensamento elevado, ela tem um pensamento distorcido sobre si mesma. E quando isso acontece, o que vem à tona? Racismo. O que vem à tona? Preconceito. O que vem à tona? Xenofobia, aversão a outras raças. E por que tenho aversão a outras raças? Porque eu penso que sou superior, que a minha é superior. Logo, tudo que não é minha raça é inferior, merece o desprezo. E por que não? A morte. Por que não ser dizimado? Afinal de contas, é menor do que eu, é inferior à minha raça, à minha etnia. A que tem que prevalecer é só a minha raça, é o orgulho étnico. E quando você volta os teus olhos para a figura exemplar do nosso mestre chamado Jesus, você vai perceber que ele enfrentou também esse orgulho étnico no seu contexto histórico. Quando Jesus encarnado estava, nós vamos ver que Jesus, no seu ministério terreno, ele viveu dentre um povo que era preconceituoso, racista, os judeus. Os judeus tinham preconceito e eram racistas em relação aos gentios. Os judeus tinham um preconceito, evitava, inclusive, judeus misturados, miscigenados, como, por exemplo, os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Eram judeus que sofreram miscigenação étnica, mistura étnica. E os judeus tinham aversão, porque eles eram puros, tinham um pensamento elevado sobre si mesmo. Sou um povo escolhido de Deus, somos únicos na terra, somos diferentes na terra. O misturado já não é mais puro, então merece o nosso desprezo, merece o nosso apedrejamento, merece ser isolado. E Jesus vive nesse contexto. E o contexto que Jesus vive é o contexto onde o Império Romano invadiu a Palestina, invadiu Israel, invadiu o Oriente Médio, dominou Israel. Israel é uma província agora do Império Romano. E Jesus enfrenta esse orgulho étnico. Os romanos têm que ser desprezados, não é nossa cultura, e sem contar que eles nos humilharam, nos dominaram, tem que ser evitado. Temos que armar uma guerra contra eles, tanto que foi armada no período dos Macabeus, no período entre Malaquias
Em Mateus, nós vamos encontrar a família dos Macabeus, os judeus, que brigaram contra o Império Romano. E Jesus, um belo dia, estava pregando. Quem chega? Um centurião de 100, cuidava de 100 soldados. Esse centurião romano chega perto de Jesus e fala: mestre, eu tenho um servo que eu gosto muito, um empregado na minha casa que eu gosto muito. Na verdade, nem um trato como servo, é meu amigo. Só que está doente. E se o senhor disser uma palavra daqui, eu tenho certeza que lá em casa ele vai ser curado. Jesus, tá bom, eu vou lá visitá-lo? Não. Eu também tenho pessoas que seguem as minhas ordens. Eu digo para este vai, ele vai. Para aquele vem, ele vem. E o Senhor também tem autoridade. Então diz uma palavra só. Jesus não só enfrentou o orgulho étnico, como Jesus quebra o orgulho étnico, demonstrando que ele é um Deus de todos, demonstrando que não há distinção, demonstrando que o seu reino é para todos, que o seu amor é para todas as raças, línguas, tribos e nações. E nós vamos ver que Jesus não só o atende, como presta atenção nele, como ainda por cima o elogia. Em todo Israel nunca vi tanta fé. Mas, por exemplo, existe um orgulho doméstico. E esse orgulho atende pelo nome de machismo, principalmente. Eu vou falar especificamente disto. O pensamento elevado do homem em relação à mulher cria o orgulho e nasce a ideia de machismo. O machismo nada mais é do que um comportamento expresso que ignora e recusa a igualdade dos gêneros. Eu sou superior a você e por isso te subjugo. E essa história do machismo não é algo que vivemos hoje. Também é algo antigo, poderíamos dizer que muito antigo. Nasce no Oriente Médio, quando nós vamos ver que lá eles começam a refletir sobre a conduta de Eva em relação à serpente. A mulher tem que ser controlada porque ela fala com a cobra. Logo, se ela dá atenção ao animal peçonhento e venenoso, a mulher é tão venenosa quanto e peçonhenta quanto. Por isso temos que neutralizá-la, por isso temos que subjugá-la, por isso temos que explorá-la, por isso temos que mostrar a nossa superioridade. É aí então que nasce esse pensamento que conhecemos e que atende pelo nome de machismo. Jesus, quando andava pela terra, também viveu este período e esse contexto machista. E Jesus também quebra esse orgulho que poderíamos caracterizar doméstico ou social ou ainda cultural. Jesus é um cara que se permite ser servido pelas mulheres. Mateus capítulo 27, verso 55, o escritor diz: e estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. E quem sabe aquele monte de discípulos, aquela cúpula de homens, quando via as mulheres servindo Jesus, quem sabe eles olharam: não, esse cara não é o Messias não. As mulheres fazem tudo para ele ri para elas, ele dá atenção para elas, esse cara não é Messias não. E quem sabe os discípulos chegando até Jesus falam: Senhor, mestre, pega mal, meu, você é rabi, você é o Messias, não dá para o senhor ficar sendo servido assim em público por mulheres, o senhor sabe que a gente tem que controlar. Jesus não só se permite ser servido pelas mulheres, como Jesus dá atenção, conversa, bate-papo e as ama de uma tal forma ímpar. Por exemplo, em Samaria, ele senta no poço e conversa com uma mulher samaritana. E é ela responsável por trazer os samaritanos para poder conversar com Jesus.
Jesus tinha uma família que Jesus tinha um carinho muito grande. Maria Madalena, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Esses três eram irmãos e Jesus tinha um afeto, um carinho muito especial. Todas as vezes que Jesus estava na redondeza, nas imediações, próximo à casa dessa família, Jesus se resguardava lá. Era uma família de amigos. E Jesus conversa com Maria livremente, conversa com Marta livremente, conversa com Lázaro, conversa, ele dá atenção, ele troca ideia, ele se torna participante da vida das mulheres. E ainda, quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa que o vê é uma mulher. Nós vamos ver então que Jesus não só enfrenta o machismo doméstico, social, cultural, como abomina em todos os lugares que o cristianismo é pregado, a mulher é liberta. Graças a Deus. Orgulho religioso é outro orgulho que você e eu nós vamos encontrar, que impera e acaba com a ordem, com a união, acaba com a harmonia, com o jardim. E quando há o orgulho religioso, ou seja, o pensamento elevado sobre a minha fé, o pensamento elevado sobre a minha crença, encontramos o fanatismo religioso. E quando há o fanatismo religioso, Deus agora deixa de ser um pai e torna-se um ídolo cheio de regras que você e eu temos que cumprir. E geralmente, nada pode. Nada é permissível, porque temos que seguir este ídolo, e para seguir ele, para chegar perto dele, eu tenho que cumprir tais estatutos, tais mandamentos, tais regras, sendo que o único mandamento que Jesus nos dá é o mandamento do amor, e ninguém é obrigado a amar, apesar de ser um mandamento, é voluntário. Ninguém é obrigado a amar. É um ato de voluntariedade. É um ato de desejo. Não é uma obrigação, onde se torna um peso. Amar é prazeroso. E quando eu tenho um ídolo, que para me achegar a ele eu preciso de estatutos, de regras e de mandamentos, eu não só tenho um ídolo, como também tenho um juiz condenativo. E essa condenação quem faz? Eu. Por quê? Porque eu tenho um pensamento elevado sobre a minha fé. Aí eu começo a condenar, eu começo a julgar, eu começo a colocar pontos e começo a oprimir, a explorar e não trazer a liberdade que o Evangelho nos traz. Mas quando olho para Cristo e Jesus conversa ali durante a noite, onde Nicodemos vai escondido falar com Jesus em João, capítulo 3, no verso 17, Jesus ele fala algo tremendo. Jesus diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A dispensação, o período em que nós estamos vivendo, é o período do amor, é o período da reconciliação. Deus não está na forma de juízo, Deus está na forma de graça, de amor e perdão, acolhendo a mim e a você, independente do pecado, independente dos pecados, das práticas de pecado. Ele está nos acolhendo, nos remindo, nos lavando, nos perdoando. Este é Deus, o Deus que não veio para condenar. Esse Deus não veio condenar, mas veio remir, veio trazer a graça, veio dar uma nova oportunidade. Quem sou eu para ter um pensamento elevado sobre a minha fé e condenar? Dizer que este não vai e aquele vai. E surge então uma outra pergunta: como posso vencer o problema do orgulho? E eu não consigo ver
outra pessoa que lide tão bem com orgulho do que Jesus. Como Jesus venceu o orgulho? Através da humildade. A humildade de atender outros povos. A humildade de atender a mulher oprimida. Ser participante da vida dela. A humildade que faz, ou que é, o reconhecimento da falta de mérito. O humilde ou a humildade nada mais é do que o reconhecimento da falta de mérito. Nada sou, nada tenho, nada posso. Humildade, o humilde, é aquele cara ou aquele sentimento de eterna gratidão. Está chovendo? Como é bom chover e Deus é bom. Está sol? Como é bom esse sol, esse calor. O vento é muito forte. Nossa, como Deus é perfeito. Obrigado pelo meu carro. Obrigado pela minha casa, pela minha família, até pela malcriação do meu filho. Eu percebo que ele tem alguma carência, que algo precisa ser mudado nele. Obrigado porque o Senhor me mostra através dessa ocasião, meu Deus. E Pai, obrigado que quando a minha esposa ela se queixa de algo em mim, é que ela está percebendo que está faltando alguma coisa que pode ser temperada em nosso relacionamento. Obrigado, meu Pai. A humildade, o humilde, é quando ele assume a posição de servo. Como Jesus assumiu a posição de servo. Tanto que pegou uma bacia com água, uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Esta função era dos servos, os menores de uma casa. Era uma função que o servo mais desprezível fazia dentro de uma casa. E Jesus assume esta forma. Jesus é humilde a ponto de dizer em Mateus capítulo 11, verso de número 11: dos filhos nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João o Batista. Jesus reconhece o ministério de João. A humildade de Jesus, que é o modelo para que você e eu possamos seguir, para reconstruir os jardins das nossas vidas, da nossa casa, do porto seguro, da união, da organização, da comunhão. É a humildade onde Jesus, sendo Deus, torna-se humano. De humano, torna-se servo. De servo, torna-se réu. De réu, é condenado à morte. É açoitado, é crucificado. Assume uma culpa que não é dele. Morre a nossa morte para que tivéssemos a sua vida. Isso é humildade. E se você quer reconstruir os jardins da sua vida, quebre o orgulho e ligue para aquele seu parente. Faça uma chamada de vídeo. Peça perdão. A primeira pessoa que é beneficiada com perdão é quem libera o perdão. Manda uma mensagem. Estamos juntos, estou contigo nessa. Seja humilde, como foi humilde o nosso Jesus. Que Deus abençoe o seu lar, que o jardim da sua casa seja reconstruído, que os negócios das suas mãos sejam abençoados. Deus os abençoe grandemente. Todos os dias às 18 horas estamos orando. Ore conosco pelo nosso país, pela situação do nosso país, pela sua casa. Ore conosco às 18 horas. E não sai daí. Gabriel, vem cantar. Teu amor me desfaz, teu amor me refaz, quebra tudo e faz de
este amor.